Olá, tudo bem? Na aula de hoje, ainda dentro da parte de introdução à cinemática, vamos estudar a grandeza espaço. Vamos utilizar para representar essa grandeza a letra S. Não é padrão internacional, tá? Então não é obrigatório. Você pode encontrar outras notações, como X, Y, mas no Brasil o S é bastante usado. S vem de space. O espaço é uma grandeza física que conta a posição de um móvel, a localização. Um erro muito comum, então é muito comum esse erro, tá? Grife aí, guarde isso. O espaço, essa grandeza física, ela não vai me contar o deslocamento ou a distância percorrida pelo corpo, pelo móvel. O espaço não conta o deslocamento ou a distância percorrida. O espaço, ele me conta apenas a localização do corpo que eu estou estudando, do móvel. No Sistema Internacional de Medidas e Unidades, espaço, ele é sempre medido em metro. Mas podem aparecer outras unidades, tá? Inclusive é muito comum, como quilômetro, centímetro. Mas se a gente for trabalhar dentro do sistema internacional, a gente tem que usar o metro. É muito comum a gente trabalhar com 3 espaços, tá? Eles são muito comuns. O espaço inicial, que a gente representa fazendo S0. Espaço inicial é a posição, a localização que o móvel, o corpo, começa o movimento, inicia o movimento. O espaço final, que aí a gente geralmente usa só um S, o espaço final é a posição, a localização onde o corpo termina o movimento. E o espaço igual a zero. O espaço igual a zero, ele também é chamado de origem da trajetória. Aqui também é muito comum vocês errarem. Então, por favor, guarde isso, anote, né? Crie um destaque aí. Origem da trajetória não quer dizer o começo da trajetória, apesar do nome, né, levar a gente a pensar, né, a origem da trajetória, o começo da trajetória. Não é isso. Origem da trajetória é o nome dado para o espaço igual a zero. Podemos usar como exemplo de espaços os números das casas. O número que está na frente da casa, apesar no caso do número não ter unidade de medida, mas é um espaço. Ele serve para localizar a casa na rua, que seria a trajetória. Ou o número de uma porta qualquer, como o número da sua sala de aula. Ele serve para localizar a sala de aula no corredor ou a sala de atendimento. Então, todo número utilizado para localizar algo, ele é chamado de espaço. Imagina que existe uma casa número 0 na rua. A gente fala que ela está na origem da trajetória, independente se ela está ou não no começo da rua. Espaço igual a 0, chamamos de origem da trajetória, independente onde esteja esse espaço 0. Outro exemplo, né, muito comum, aqui a gente já vê uma unidade de medida que é o quilômetro, ó. De espaço, localização, são as placas das rodovias. Aquela placa de quilômetro da rodovia. Então, por exemplo, essa placa de cima, BR-343, quer dizer, a trajetória, né? Quilômetro 270. Quando você passar por essa placa, ou por uma placa parecida, não quer dizer que você viajou 270 quilômetros. Às vezes você começou a viagem ali agora. Essa placa, os quilômetros ali das rodovias, servem para localização, para te contar a sua posição. Caso o seu carro estrague aqui e você ligue para o socorro, para o seguro, o socorro vai perguntar onde você está. Você vai falar, estou na trajetória BR-343, quilômetro 270. Então ele sabe onde você está. Em momento algum quer dizer que você viajou 270 quilômetros, entende? E aí a mesma coisa é o quilômetro 0. Ó. O quilômetro 0,
ele não quer dizer que a rodovia começa ali. O quilômetro zero é chamado de origem da trajetória para a física, né? O espaço zero, por exemplo, o quilômetro zero das rodovias, às vezes eles estão na divisa de estado. Então você pega, por exemplo, rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O quilômetro zero da rodovia Dutra está bem na divisa de estado Rio-São Paulo. Às vezes, o quilômetro zero fica numa praça central da capital do estado. Por exemplo, Belo Horizonte. Tem várias rodovias do estado de Minas Gerais que o quilômetro zero está lá na Praça 7, que é uma praça lá da região central de Belo Horizonte. A mesma coisa é São Paulo. Tem várias rodovias estaduais do estado de São Paulo em que o quilômetro zero está na Praça da Sé, em frente à Igreja da Sé. E não quer dizer que a rodovia começa ali. Então, o quilômetro zero, na verdade, é um ponto de referência. E como determinamos os espaços em uma trajetória? Então, anote isso, tá? Por favor. Você vai seguir, né, essas etapas. E aqui também eu reforço a importância de você ter assistido a aula passada, onde a gente falou sobre trajetória, sobre orientação da trajetória, né? Se você tiver perdido a aula passada, você pode ter dificuldade aqui agora, sendo que o assunto é fácil. Então, para determinar os espaços de uma trajetória, primeiro você vai desenhar a trajetória, você tem que ter a trajetória. Depois você vai definir o espaço zero, que é a origem, o valor zero. E aí você pergunta, mas onde eu coloco? Onde você quiser. A gente vai praticar isso. Aí depois você vai definir a orientação da trajetória, vimos isso na aula passada, né, o significado de orientação da trajetória. Depois você vai definir uma unidade de medida e uma escala. Então no sistema internacional, metro, mas nas rodovias usa o quilômetro, aparece exercício com centímetro. E aí a partir da origem da trajetória, ou seja, do espaço zero, da orientação, da escala e da unidade de medida, você consegue colocar os espaços nessa trajetória. Vamos praticar, tá? Vocês têm que saber isso, ó, e de forma muito rápida, né, no decorrer do nosso curso de cinemática. Então aqui eu já tenho uma trajetória desenhada. Então primeiro, a gente vai colocar a origem da trajetória, o espaço zero. Você escolhe onde você quiser. Eu então vou colocar aqui, ó, a origem da trajetória nesse ponto. Vamos supor que é uma rodovia e aqui está na divisa entre dois estados, por exemplo. Ou é a cidade que eu nasci, por exemplo. Depois você vai colocar a orientação da trajetória. Aula passada, hein? Assista a aula passada se não assistiu. Eu vou colocar para cá, por exemplo. Está aqui a orientação. Depois você vai determinar uma unidade de medida. Eu vou usar o metro, que é do sistema internacional, mas pode ser quilômetro, centímetro, e vou escolher uma escala. Eu vou usar de 2 em 2, por exemplo. Aí como é que eu coloco os espaços? A partir da origem do espaço zero, você vai medir sobre a trajetória. Então, seguindo a trajetória, como se fosse uma régua. Como eu escolhi a escala 2, você vai medir de 2 em 2 metros e pôr a placa. Então vai ficar, ó, 0, 2, vamos supor que 2 dá aqui. E aí você tem que medir sobre a trajetória, tá? Seria o comprimento da trajetória do zero até aquele ponto. Como se fosse uma régua, ó. 2, 4, 6, de 2 em 2, ó, 8, 10. Aí pro outro lado também. Afinal, ó, o valor zero, né? O referencial. Se você está entendendo a origem da trajetória, ela é importante, o espaço zero, ele é importante que ele passa a ser o referencial, né? É a partir dele que eu vou colocar os espaços. Então, mesmo raciocínio, ó, 2, a partir do zero, mede, como se fosse uma régua, 4, né? 6, 8, podia ser de 1 em 1, podia ser de 5 em 5, você escolhe a escala. Aí, ó, se você olhar, ficou... Eu tenho 2 espaços, né, 4, 6, por exemplo, iguais os dois lados, eu tenho que diferenciar. Então a gente usa o sinal negativo.
E aí o sinal negativo, ele vem a partir da orientação da trajetória. Por isso que a orientação, ela é muito importante. Aí como que você vai fazer? Ó, a partir do zero, né, do espaço zero, da origem da trajetória, se você caminhar pela trajetória a favor da orientação, os espaços recebem um sinal positivo. Aí, se você caminhar a partir da origem contra a orientação, os espaços recebem sinais negativos. Em rodovias, voltando aqui no exemplo da rodovia, ó, não se usa positivo e negativo, né? Aí geralmente se usa norte-sul. Então você tem assim, quilômetro 10 norte, quilômetro 10 sul. E aí, como trabalhamos com esses espaços? Então imagine que a gente vai escrever assim, ó, espaço inicial, quer dizer de onde eu saí, é igual a 2 metros. Então quer dizer que no meu estudo da cinemática, o móvel, o corpo, ele sai daqui, ó. Então você sabe de onde ele saiu. A gente vai escrever assim, ó, espaço final, quer dizer, onde ele chega, vai ser igual a menos 6 metros. Então quer dizer que o corpo saiu do 2 e foi até o 6. Repare bem que 2 não é o tanto que ele andou, é de onde ele saiu. Menos 6 também não é o tanto que ele andou, é onde ele chegou. Professor, eu posso colocar a origem onde eu quiser? Pode. Agora eu vou colocar a origem aqui, por exemplo, ó, a placa 0. E a orientação? Também, não precisa ser sempre para a direita ou sempre para cima. Vou colocar a orientação para cá agora. Aí eu vou adotar agora a unidade de medida centímetro. E a escala 5. Então imagina, a partir do 0, da placa 0, da origem da trajetória, eu vou medir de 5 em 5 e colocar os espaços. Então vai ficar 5, 10, medindo em cima da trajetória como se fosse uma régua. 15, 20. Aí da origem, da placa 0, a favor da orientação, fica tudo positivo. E aí pro outro lado, ó, vai ficar menos 5, menos 10, menos 15, aí da origem do espaço 0 contra a orientação, medindo em cima da trajetória, os espaços ficam negativos. É assim que a gente diferencia um lado do outro. Aí se eu escrever assim, ó, meu espaço é de 15 metros, não quer dizer que eu andei 15 metros, quer dizer que eu estou aqui, ó, é uma localização. Para eu saber o tanto que eu andei, né, o meu deslocamento, a distância percorrida, vai depender de onde eu saí, percebeu? Mas às vezes eu nem andei, eu estou parado ali, né, a vida inteira. Nasci ali, é uma árvore plantada, então nem andou. Então o espaço, ele não conta a distância percorrida, o deslocamento. Porém, o espaço, ele vai me contar a distância daquele ponto até a origem. Então, se eu falo que eu estou no espaço 15, não, desculpa, agora aqui é centímetro, né? Eu estou usando centímetro. Pronto, arrumei. Se eu falo, então, que eu estou no espaço 15 centímetros, não quer dizer que eu andei 15, quer dizer que eu estou ali. Porém, a distância da placa 0, da origem até aquele ponto, é de 15 centímetros, percebeu? Se eu falo, por exemplo, que eu estou no espaço menos 10, quer dizer que eu estou aqui. Então agora eu estou no espaço menos 10 centímetros. Não sei o quanto eu andei. Para saber o tanto que eu andei, eu tenho que saber de onde eu saí. De repente eu nem andei, eu estou ali parado a vida inteira. Porém, eu sei que se eu medir a distância da origem, da placa 0, que é o referencial referencial para medida, né? Até aquele ponto eu sei que em módulo eu tenho 10 centímetros. Beleza? Às vezes, o próprio texto, enunciado, exercício já te dá a trajetória, os espaços, a orientação, ela toda desenhada. Aí você não precisa fazer nada, tá? O mais comum é colocar a placa 0 aqui na extremidade da esquerda e orientar para a direita. Aí fica tudo positivo, fica mais fácil. Ou para cima, né? Que é o mais comum, mas não é obrigatório.
Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. Ela é muito importante para todo o curso de cinemática. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.